Bom dia, visionários da contabilidade que estão prontos para dominar a IA generativa. Sejam todos bem-vindos à TV CRC. Eu sou Anny Monteiro, sou membro da Comissão de Inovação e Transformação Digital do CRC Paraná e hoje vamos mergulhar no tema IA generativa na contabilidade e aplicações reais com o ChatGPT. Vamos desvendar juntos como essa tecnologia está revolucionando a rotina do profissional contábil. Nos próximos minutos, nós vamos abordar a introdução à IA generativa, o que é, como funciona e por que ela é indispensável para o contador moderno. Também vamos falar sobre estratégias para usar prompts inteligentes e ganhar eficiência em atendimento, consultoria e análise. Aplicações práticas também vamos abordar. Vamos mostrar ao vivo como usar o ChatGPT para gerar pareceres técnicos e explicações tributárias em linguagem simples para os seus clientes, criar roteiros de reunião, comunicados e propostas de honorários mais persuasivas e também apoiar na análise de balancetes e relatórios. Ganhos reais, como economizar até 70% do tempo em tarefas repetitivas e aumentar a percepção de valor do seu trabalho, contador. E quem vai ajudar a gente com isso, né? Quem está aqui conosco é o Fabiano André de Souza. O Fabiano é diretor de consultoria, mentor empresarial e especialista em gestão estratégica e transformação digital. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, hoje está aqui para apoiar a gente e ensinar, né, tudo isso que eu acabei de falar. Fabiano, que honra recebê-lo aqui. Seja bem-vindo novamente e vamos lá, né? A IA já é realidade nos escritórios mais inovadores e me conta um pouco qual que é a sua visão sobre isso. A palavra é sua e fica à vontade aí para dar essa palestra para a gente. Anny, muito obrigado por me receber e muito obrigado à CRC Paraná pela oportunidade da gente conseguir dividir conhecimento. Acho que essa é uma grande missão da gente na vida e na carreira, né? A IA é um tema apaixonante, é um tema que ele não é moda, ele veio não para ficar, ele veio para evoluir, eu digo isso, então não é uma tendência, ele é uma visão de continuidade, né? E é um tema muito caro, porque ele, sem dúvida nenhuma, nos escritórios, ele, como você falou, em escritórios mais inovadores, ele já é presente no dia a dia, e acho que cabe a nós, numa escola técnica, a gente poder levar esse conhecimento e popularizar o uso, né? E é isso que a gente vai tentar fazer hoje, né? A gente vai juntar um pouco aqui da experiência prática que a gente tem. Hoje eu também estou no meio acadêmico, estou fazendo um MBA internacional em inteligência artificial aplicada a negócio, e a gente vai tentar trazer um pouquinho dessa própria visão do que está acontecendo também lá fora com relação à aplicação da IA. Né? Que legal. Vamos ver se a gente consegue trazer estímulo aí para os contadores a cada vez mais se aprofundarem na utilização. Show de bola. Então, a palavra é sua. Vamos lá aprender, gente. Legal, muito obrigado. Eu vou começar iniciando aqui com uma apresentação nossa, né? Usando ela como nossa, vamos dizer assim, trilha, né? Então, o tema que a gente vai estar conversando é sobre a IA generativa na contabilidade. A ideia é a gente aprofundar um pouco esse tema. Vamos falar um pouquinho a parte, vamos chamar assim, teórica, né? E depois a gente vai fazer um trabalho de usar o chat GPT para aplicações práticas no dia a dia, através de prompts, né? E no final a gente poder compartilhar também ganhos que a gente pode ter nessa utilização de IA. Eu vou tentar, por esse momento, assim, olhar nesses casos reais, como é que desafios diários que todos vocês têm de rotinas comuns contábeis, desde uma resposta, um atendimento do cliente, um suporte a uma tomada de decisão, a gente pode usar de uma forma rápida e dinâmica a inteligência artificial para, no dia a dia, suportar o escritório. Eu quero pegar alguns prompts que eu já deixei eles estruturados e depois também, obviamente, vocês vão poder utilizá-los no dia a dia, com tanto um agente qualificado na área contábil, como esses prompts para que facilitem alguns temas centrais. E, obviamente, isso vai servir como uma base de trabalho para que vocês possam ampliar de acordo com as exigências e com as necessidades da realidade de cada um de vocês. E, obviamente, isso a gente imagina que possa ajudar vocês a reduzir o retrabalho diário,
e também, né, aumentar o valor percebido dos clientes de vocês, porque vocês vão conseguir gerar entregas mais rápidas, mais claras, e o cliente de vocês vai entender que vocês estão com um potencial, né, de valor sob o ponto de vista de profundidade maior. Bom, vamos lá. O que é essa tal de IA generativa, né? Muito se fala, né, sobre as inteligências artificiais, e há vários tipos de inteligência artificial. Nós vamos focar aqui na generativa. A generativa, ela é treinada com grande volume de dados, né? E para que é feito dessa forma? Para que ela consiga imitar padrões complexos de linguagem e raciocínio humano. Então, o que acontece? Ela possa ser capaz de criar conteúdos como textos, imagens, áudios, códigos, através do quê? De instruções fornecidas por nós, usuários. E à medida em que nós utilizamos e vamos trazendo cada vez mais informação, ela vai aprendendo, e por isso ela acaba sendo generativa, né? Então, durante esse processo, ela acaba tendo um processo de treinamento constante e evolução. E vocês, aqueles que já estão usando, e aqueles que vão começar a utilização e vão evoluir, vão perceber que cada vez, cada utilização imediatamente posterior a que você teve, ela vai ter um melhor resultado que a anterior. Por quê? Faz parte do processo de aprendizado da inteligência artificial. Estou tentando trazer aqui a comunicação da tecnologia sem o tecnês, ou seja, a gente trazer na linguagem padrão que traga a compreensão do seguinte: é generativa porque ela vai pegando e sendo treinada por uma massa muito grande de informações. Para quê? Para imitar padrões complexos de linguagem e raciocínio humano, vai melhorando as relações entre palavras, frases, contextos através de exemplos, e com isso consegue gerar conteúdos por uma lógica coerente e um estilo adequado àquilo que a gente solicita. É assim que funciona uma IA generativa. Quando a gente fala em tipos e exemplos, né, dos principais, hoje a gente poderia listar várias delas, né? Obviamente, algumas delas são muito mais populares, nós vamos concentrar um pouco a nossa conversa no chat GPT. E eu lembro, a gente está numa aula de MBA que a gente começou, de inteligência artificial, a aula inaugural, o professor colocou da seguinte forma: olha, pessoal, não se deslumbrem, vão aparecer diversos tipos de IA generativa. Não tentem entender todas, não tentem usar todas, porque isso não é possível. Tentem escolher aquela que melhor vocês se adaptam, que melhor oferece recursos para aquilo que vocês têm necessidade, e treinem, e utilizem, e aprendam, e mantenham o foco nela, porque esse é o grande segredo. Né? Então, hoje você vê, como em qualquer tecnologia, defensores do ChatGPT, defensores do Gemini, você vê defensores do DeepSeek, você vê defensores do Mistral, enfim, você vê defensores de várias. Você vê defensores de usar Perplexity, para quem nunca ouviu falar, ele, na verdade, ele junta o melhor de várias inteligências artificiais. O ponto é a recomendação que eu dou: escolha uma. E nessa uma, se aprofunde e procure utilizar ela com a maior intencionalidade possível e repetitividade possível. Isso é fundamental. Né? Bom, isso, e eu estou falando na parte de textos. Aí a gente tem a parte de imagens, que a gente pode ter um Dale que cria boas imagens. O Midjourney, quando a gente está falando em imagens artísticas. Hoje, aqui, para o propósito que nós estamos fixando nessa aula, nós vamos explorar a generativa, texto, GPT. Né? Aplicações práticas, né? Quando nós estamos falando na área contábil, nós podemos trabalhar com pareceres, podemos trabalhar com elaboração de relatórios de análise contábil, podemos trabalhar com geração de comunicados para clientes, revisão de textos, comunicações consultivas, ou seja, a gente pode criar vários tipos de possibilidades de utilização dentro do escritório da gente. A gente pode organizar, inclusive, isso em pastas para que a gente possa utilizar da melhor maneira possível. E eu acho que é isso que é o valor realmente que a IA generativa pode trazer para vocês todos no dia a dia das atividades. Bom,
Por que esse tema é relevante? Por que a gente entende que é o momento de trazer para vocês um conteúdo da escola técnica e poder contribuir com o dia a dia? Primeiro, reduz tarefas repetitivas, né? Vamos ser muito transparentes. Ninguém mais aguenta ficar executando tarefas que sejam extremamente braçais e não utilizem a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de lógica, a nossa capacidade de criatividade. E então a IA ela ajuda muito isso nos escritórios de contabilidade. Ela pode também aumentar muito o nosso valor consultivo, porque as entregas podem ser mais rápidas, elas podem ser mais claras, nós podemos aprofundar de uma forma analítica muito mais aquilo que a gente estiver fazendo, realmente o contador sendo um consultor estratégico perante os clientes, e não simplesmente alguém que cuida das obrigações mensais ou passe relatórios, né? E ela também, sem dúvida nenhuma, gera produtividade sem aumentar a equipe. E antes que eu receba uma crítica, que eventualmente a gente recebe dessa forma, dizendo o seguinte: não, mas a IA vai terminar com os empregos. Eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo que existem realocações de empregos e existem formas diferentes de trabalhar. E, inclusive, a IA tem se mostrado um aliado extremamente forte para os próprios funcionários. Por quê? Eu vou dar alguns exemplos. Hoje a gente tem uma rotatividade extremamente forte em todas as áreas. E muitas vezes a gente tem 2, 3 funcionários dentro de uma equipe, um deles deixa a equipe e os 2 que ficam sobrecarregados, né? E a inteligência artificial hoje, muitas vezes, ajuda a falta desse um funcionário, fazendo a função desse funcionário e deixando os outros 2 com um tempo mais normal e racional de atividade. Ou seja, além de você poder escalonar o escritório, se eu estiver falando aqui com alguém que é um empresário e tem o seu próprio escritório, vai lhe ajudar desse jeito. E se você estiver trabalhando no próprio escritório, como um funcionário, eventualmente, você vai conseguir distribuir melhor as tarefas, né? A gente tem casos de uso que a gente já viu de determinados pareceres técnicos que uma pessoa precisava de pelo menos 1 hora para olhar um determinado material, analisar e emitir um parecer. E hoje o que acontece? Através de um agente ou de um prompt bem elaborado, né, ela consegue subir a solicitação de análise, é devolvido rapidamente para ela pela inteligência artificial e o trabalho se reduz a 5 minutos, que é o quê? É verificar se o que está sendo devolvido pela inteligência artificial faz sentido ou não para o caso que foi solicitado e eventuais melhorias ou correções. Ou seja, a gente passa a ser um revisor e um aprovador, né? Então são funções mais nobres que a gente passa a ter nesse sentido. A gente tem vários cases hoje que eles são recorrentes na utilização de inteligência artificial, né? Eu trouxe alguns aqui que a gente conseguiu já medir. Então, por exemplo, responder dúvidas fiscais complexas com linguagem simples para clientes, né? Muitas vezes o que acontece? Há uma dificuldade, ela é normal do ser humano, em qualquer área de atividade, o ser humano domina muito tecnicamente um assunto e ele precisa responder em uma linguagem simples para um cliente que não domina esse assunto. E existe muitas vezes esse gap de linguagem. E a inteligência artificial, o que ela faz? Ela consegue pegar essa compreensão complexa e levar para a linguagem simples do cliente que tem essa necessidade. Ela gera parecer em minutas de e-mails com revisão de um contador sênior, ou seja, ela consegue gerar isso de uma forma muito rápida, exemplo que eu já tinha dado anterior, e o contador passa a ser um revisor, usando o background dele. Cria propostas de honorários técnicas e consultivas mais relevantes e reforçam aspectos muitas vezes mais vendedoras e que eventualmente não são um ponto forte do contador no momento de vender o seu serviço, né? Estrutura roteiros de reuniões mensais com insights contábeis a respeito de determinados assuntos. Ou seja, ela tem uma infinidade de atividades e possibilidades. Aqui a gente tem 4 indicadores de balizamento de um case real de utilização de IA em escritório contábil. Isso foi feita a implementação através de uma linha de criar agentes, criar prompts pré-programados, fazer integração, inclusive com bots e solicitação pelo cliente, e aí, para você ter uma noção, para atendimento técnico em algumas questões de dúvidas, né?
Antes tinha aproximadamente 35 minutos, cai para 10 minutos o tempo de atendimento após a utilização de IA, né? Proposta de honorários, assertividade dessas propostas, né? Uma melhoria de 3 para 10 para 7 para 10, porque os textos são mais consultivos, eles são mais vendedores, são mais autoexplicativos, né? Clientes com reuniões mensais, saindo de 15% para 65%. Retrabalho em comunicações, né? Um nível extremamente elevado de retrabalho e reduzindo para em 60% esse nível de retrabalho. Ou seja, você consegue ter indicadores muito bacanas a partir do momento em que você começa a utilizar a inteligência artificial. Bem, agora vamos para o que todo mundo gosta, né? Quando a gente está falando a respeito de um conteúdo, né? Que é efetivamente a aplicação na prática. Como eu falava anteriormente para vocês, a ideia é poder trazer para vocês a aplicação de um agente consultivo, contábil consultivo com a IA. Então, o primeiro ponto que eu quero explicar para vocês é a gente criar esse agente contábil consultivo, né? Bom, Fabiano, mas como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso junto, né? E qual é a IA que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o ChatGPT, tá? A gente aqui resume em 4 pontos principais para que a gente possa fazer essa criação desse agente, tá? Primeiro, a gente deve definir a especialização técnica e a referência doutrinária que a gente quer, né? Então, no exemplo que eu vou utilizar, e obviamente aqui é um exemplo que vocês podem, cada um de vocês, melhorar muito aquilo que eu estou colocando. Eu estou definindo a especialização técnica desse meu agente como um contador sênior, especializado em consultoria tributária e societária, com base na legislação brasileira e nos princípios de IFRS. Atua com foco em planejamento e mitigação de riscos. Veja, esse foi a especialização técnica e referência doutrinária. Professor, eu poderia, de alguma forma, aumentar essa especialização? Eu tenho um viés, que eu tenho um tipo de trabalho um pouco mais especializado do que o que você está colocando aqui. Posso trabalhar? Deve. O agente, ele deve se parecer muito com aquilo que você quer ter de referência do trabalho que você executa. Ponto número 2. Qual que é o papel desse profissional? Ou seja, o que esse agente deve fazer para ajudar dentro do trabalho? Bom, papel é elaborar pareceres e análises técnicas com linguagem clara e objetiva, traduzindo questões complexas para gestores não contábeis. Ou seja, aqui a ideia é que esse profissional possa, como eu falava antes, transferir de um linguajar técnico, apoiado em legislação, em princípios, para uma linguagem para pessoas que não necessariamente conheçam com profundidade a questão contábil. Próximo ponto, né? Tom de voz, que a gente chama, né? Aqui o que eu vou estar criando? Usa um tom de voz consultivo, respeitoso, técnico, porém acessível. Porque o público que eu estou querendo atingir é dessa forma. Sempre apresente recomendações práticas com embasamento legal. Quando necessário, cite artigos, instruções normativas ou manuais da RFB, né? Então aqui eu estou dizendo assim, como agente contábil consultivo tu deve te comunicar. E também eu criei, para esse caso aqui, o tipo de cliente ou o setor, né? Então, aqui o que eu coloquei? O foco são empresas do setor de serviços, com faturamento entre 5 milhões e 30 milhões no ano, e você apoia o contador responsável na defesa de decisões perante clientes, sócios e órgãos de fiscalização. Ou seja, eu criei todo um cenário para esse agente contábil. Eu coloco aqui do lado esquerdo uma dica, né? E que a gente, no dia a dia, na prática, na empresa da gente, a gente tem, que são vários agentes para diferentes tipos de atividades. Por quê?
quanto mais agente tu tiver especialista num tipo de atividade e tu fizer a criação deles, respeitando esses 4 pontos que nós estamos conversando aqui, maior profundidade, maior segregação e maior assertividade ele vai te dar nas respostas. Isso é fundamental, é mais vamos dizer assim, um lembrete que eu quero passar para vocês. Eu já ouvi alguns retornos de algumas pessoas dizendo assim: poxa, mas eu faço algumas perguntas para a inteligência artificial, ela me dá umas respostas muito ruins. Bom, normalmente isso pode estar relacionado a 2 pontos. Primeiro, se eu tenho um agente configurado, e segundo, como eu estou fazendo as perguntas. Então, aqui nesse ponto a configuração do agente. Para quem eu estou fazendo as perguntas. E depois eu vou mostrar para vocês como fazer as perguntas, ok? Vamos para práticas, vamos entrar aqui no chat GPT, vamos colocar dentro do chat GPT, eu deixo voltar só para mostrar para vocês o caminho inicial, essa é a minha conta. Quando eu venho aqui e coloco no criar, né, ele aparece a possibilidade de criar simplesmente ou configurar. Nós vamos trabalhar com configurar, porque nós queremos algo mais específico, né? E aqui tem uma coisa bastante importante, né? Que vocês estão vendo aqui, ó, modelo, né? E vocês vão ver que tem vários modelos sendo colocados aqui e mais modelos, tá? Eu vou mostrar para vocês as diferenças desses modelos antes da gente dar a continuidade ao trabalho. O GPT são várias versões que existem. Se vocês, eu deixei elas aqui no material para vocês, porque vocês têm um modelo básico e gratuito que é o 3.5. Né? Esse modelo aqui, ele não vai permitir fazer tudo o que eu vou mostrar para vocês. O que eu vou mostrar para vocês, ele entra já do 4 Turbo em diante, que é o que? São os modelos pagos. Né? E cada um desses tipos de modelo, eles têm mais capacidades ou menos capacidades, mais indicação de algum tipo de uso, mais pontos fortes e alguns tipos de limitação. Né? Então, você pode escolher dentro do GPT qual é a versão que você quer utilizar. Tá? Para a nossa aula lá, vocês vão ver que eu vou deixar uma configuração que eu já mostro para vocês. Deixo no slide, e vou explicar por quê. Também deixo já nesse próprio material um segundo ponto, que como um contador pode usar cada versão na prática. Né? Então, o 4 Turbo, bom, é mais confiável na linguagem técnica, escreve uma minuta de contrato contábil. Né? O 4 normal, ele extrai dados de um PDF, nota fiscal, lê imagem. Né? O 3.5, que é a versão não paga, ele pode criar e-mail para enviar para clientes. O Mini, ele pode criar chatbot, ele já é um pouquinho mais avançado na linguagem técnica. O 4 Turbo são para cenários tributários, ou seja, aqui você tem alguma situação prática e aqui algumas recomendações de versões a serem utilizadas. Estou deixando isso também de consulta para vocês no material para inspirar vocês a se aprofundarem um pouquinho na utilização, ok? Vamos voltar para o GPT. Eu vou deixar o modelo 4, porque eu vou deixar, nesse caso, como nós estamos fazendo numa aula aqui, um modelo um pouco mais generalista para todos os exemplos que eu vou estar trabalhando com vocês. Legal. O nome para esse nosso GPT. Eu vou usar o nome daquilo que a gente está querendo que ele seja. Então, para nós, o nosso vai ser um agente contábil consultivo. Né? Então, nós vamos trabalhar com esse agente contábil consultivo como o nosso nome no GPT. Vamos preencher e vamos colocar aqui esse nome. Bom, qual que é a descrição? O que a gente quer que esse agente faça? Vocês lembram da descrição? Você é um contador sênior, especializado em consultoria, atua com foco em planejamento, mitigação de riscos? Pois bem, a gente vai estar trabalhando com ele aqui, nas instruções. Né? Desculpa, na descrição. Então, essa é o que nós vamos estar esperando que ele seja. E agora, nas instruções, são aqueles outros 2 pontos que eu coloquei para frente. O papel dele. Então, o que a gente está esperando que ele possa fazer? Então, a instrução que a gente quer.
Ó, o papel é elaborar pareceres e análises técnicas com linguagem clara e objetiva, traduzindo questões complexas para gestores não contábeis. Que mais a gente quer que ele faça? Que ele use um tom consultivo, respeitoso, técnico, porém acessível, né? Então, nós vamos deixar ele configurado para que ele faça isso também, né? Que ele possa trabalhar nesse sentido. Bom, e por último, nós vamos dar uma ideia de foco para ele. Essa questão de foco, ela vai poder, a gente está dando uma linha de raciocínio em preço de serviço de 5 a 30 milhões. Professor, mas e se eu tenho clientes que são diferentes desses, ou eventualmente entra uma consulta diferente desse, isso vai impedir que depois o chat trabalhe? Não, não vai impedir. Aqui você simplesmente está afunilando, mas não é um impedimento, ok? Você também poderia deixar sem preencher essa informação, sem problema nenhum, mas lembre-se sempre, quanto mais específico você for, mais possibilidade você tem de ele conseguir acertar. Aqui você vai ver que tem o seguinte, inícios de conversa. Você poderia botar algumas frases específicas do tipo assim, analise tal informação, crie tal plano. Você poderia criar várias frases iniciais para que quando você abrisse, você está vendo que nós já estamos aqui, ó, criando nosso agente, ó, agente contábil consultivo. Você é um contador sênior, especializado em consultoria tributária, atua em foco planejamento e mitigação de riscos, né? Então, o que acontece? Se eu quiser colocar algumas frases iniciais, apareceriam aqui algumas frases que me facilitariam eu clicando. Como nós estamos criando ele generalista, eu ainda não vou fazer isso. Eu vou fazer ele mais simples, mas no sentido que ele possa ajudá-los mais. Sobre o ponto de vista de conhecimento, aqui eu diria para vocês, o universo é o que define a vida de vocês. Vocês podem fazer o carregamento de qualquer tipo de arquivo que vocês quiserem. Vocês podem botar regras contábeis, vocês podem botar trabalhos anteriores de vocês podem botar bibliotecas de arquivos, vocês podem botar o conhecimento que vocês imaginarem que possa ser útil para vocês no trabalho do dia a dia, dentro dessa parte de tecnologia, né, fazer esse upload desses arquivos. Então, obviamente, como é algo que nós estamos fazendo simplesmente um draft aqui para a gente poder utilizar na aula, eu não vou fazer carregamento desse material para não ficar pesado, né? Mas vocês podem utilizar. Então, tudo aquilo que for importante para vocês, carreguem. Por exemplo, quando eu tenho um agente meu que eu estou usando na minha consultoria para determinado tipo de trabalho, né, eu tenho vários, eu vou colocando todos os cases de clientes que eu já trabalhei. Então, eu faço o upload de todos esses clientes aqui, porque quando depois eu vou trabalhar no momento de fazer, eu digo, busca para mim os cases anteriores que eu trabalhei, os pareceres anteriores, busca similaridades e vou fazendo perguntas nesse sentido. E ele tem toda a biblioteca. Então, eu uso muito essa parte de conhecimento com as bibliotecas que a gente tem, né? Aqui, como eu tinha explicado para vocês, vocês têm todos os tipos de GPT, a gente vai estar trabalhando com o 4, por ele ser mais generalista, poderia estar trabalhando outros. Estou deixando flegado aqui que ele pode procurar na internet, ele pode trabalhar com Canva se eu precisar fazer alguma apresentação, se eu em algum momento quisesse ter alguma apresentação ou gerar algum tipo de imagem. Não deixei flegado aqui interpretador de código ou data análise, vamos flegar nesse sentido, né? E se eu quiser mais algum tipo de ação que ele possa fazer, eu venho e clico aqui. Ou seja, nós acabamos de configurar um agente para que a gente possa utilizar na nossa aula. Venho aqui e vou criar ele. Importante, eu defino o seguinte, se eu quero que ele, só eu possa usar, se eu quero configurar ele para que qualquer um com o link que eu vou gerar utilize, ou se eu quero subir para a plataforma do GPT. Aí, gente, é muito importante que vocês saibam o que vocês querem. Por exemplo, se vocês estão trabalhando no escritório e vocês querem criar um agente GPT que possa ser comunizado entre toda a equipe de vocês, é muito interessante que vocês deixem isso flegado, e aí vocês vão distribuir esse link para toda a equipe e ele vai usar o mesmo agente para fazer os pareceres. Né? Se vocês não querem isso, vocês tiram esse link. Eu quero que seja só eu
quem tem acesso, que é o que eu vou deixar aqui nesse caso. Né? Então, só eu vou estar enxergando esse agente e ninguém mais vai enxergar. Ah, não, eu quero deixar ele disponível na GPT Store, ou seja, qualquer pessoa no mundo pode buscar um agente contábil para fazer o uso, ou seja, o meu agente contábil vai ficar disponível para qualquer pessoa dentro da Store. Legal. Bom, por que você faria isso? Algumas pessoas fazem para se tornarem, inclusive, relevantes, serem procurados, o seu agente também poder ser utilizado por outras, para compartilhamento, para ajudar outras pessoas, enfim. Aí, nesse sentido, é muito particular. De novo, no caso do que nós estamos propondo aqui na aula, eu estou deixando somente para mim, porque a gente vai fazer agora um uso privado. Salvei, carregou, se eu quisesse trabalhar clicando para alguém, eu era simplesmente copiar, colar e mandar. Agora, estou botando para ver, está aqui na minha tela, vocês veem que eu tenho outros agentes que eu fui criando, então vocês estão vendo a minha tela aqui dentro. Agente contábil, criado por Fabiano de Souza, usando o GPT-4. Esse agente contábil que nós estamos usando é um contador sênior especializado em consultoria tributária, e é onde nós vamos trabalhar agora dentro da nossa aula. Pois bem, até esse momento da aula, vocês minimamente aprenderam a criar um agente para trabalhar dentro do escritório contábil de vocês. Vocês têm a guia de os 4 passos essenciais para vocês criarem um agente. A gente fez na prática aqui a criação desse agente dentro do GPT, né? E o próximo passo é o quê? Vamos começar a utilizar esse agente para ver como ele performa no dia a dia. Então, eu vou voltar agora aqui para a apresentação, para que a gente possa brincar com esse agente usando prompts que sejam adequados. Legal. O que é o prompt, né? O prompt, ele basicamente é o que você vai perguntar para esse agente. Vocês lembram que eu disse o seguinte, que normalmente quando o agente dá uma resposta ruim, normalmente são 2 padrões que não estão bons. Ou você não tem um agente bem parametrizado, nós fizemos uma parametrização, ou segundo, o prompt não está bom. O que é o prompt? É como eu faço a pergunta. Né? Então, eu estou pegando vários cases aqui que vocês vão ver que nós vamos brincar com eles um pouquinho aqui para ver o que ele traz para a gente de informações, né? E a gente vai ver o que traz de resultados. Então, agora que a gente está com o agente configurado, bem direcionado, vamos ver como a IA vai responder para nós algumas perguntas, ok? Aqui, vamos pegar um contexto prático. Você precisa redigir um parecer técnico comparando os regimes tributários possíveis para um cliente, considerando seu faturamento, setor e perfil de custos. O objetivo é orientar a escolha entre lucro real e presumido, com base em dados concretos. Então, isso é o case que nós temos na mão. O prompt, ou seja, o que nós vamos pedir para que a inteligência artificial nos ajude. Você é um especialista em contabilidade, já está lá. Analise tecnicamente a escolha entre lucro real e lucro presumido para uma empresa do setor. Eu vou preencher depois para vocês no próprio prompt para ver, com um faturamento anual de X milhões, com uma margem líquida estimada de Y e regime atual tal, no Simples Nacional. Considere impacto tributário total, fluxo de caixa, obrigações acessórias e nível de exposições a riscos fiscais. Apresente uma conclusão fundamentada com recomendação final em linguagem acessível ao cliente, mas tecnicamente sólida. De novo, é muito importante saber como perguntar. Se você simplesmente pegar, por mais que nós tenhamos feito um agente e configurado ele, simplesmente colocar o seguinte: tem um cliente, ele quer saber se ele deve ficar no lucro, ir para o lucro presumido ou para o lucro real, a resposta ela pode não ser bem estruturada. Por quê? O chat vai dar a resposta melhor possível de acordo com a linha de raciocínio dele. Quando você cria um prompt estruturado, ele vai responder todas essas perguntas para você. Vamos testar junto aqui para vocês entenderem? Vamos lá, vou pegar o prompt que eu elaborei. Vamos para a página, vamos vir aqui onde nós estamos pedindo para que seja feito trabalho. Vamos botar aqui para o setor
de serviços imobiliários. Vamos trabalhar com esse. Faturamento anual. Vamos trabalhar com algo para trazer uma realidade bacana. 6 milhões e 800. Uma margem, vamos trazer que esse setor aqui tem uma margem bacana, que ele tenha 32%. Né? De novo, a gente está brincando com algo que ele, óbvio que o case real vai dar uma resposta real. Então, especialista, tudo aquilo que a gente narrou, e agora vamos ver o que o chat, no nosso agente contábil consultivo, vai responder. Tá aí, ele está processando. Vamos lá, vamos ver como é que esse cara respondeu para a gente. Os dados da empresa analisados, faturamento, ele resumiu a base de dados, ele assumiu serviços imobiliários. Veja bem, ele já diz o seguinte, ele já está me dando uma dica. Olha, você poderia ter melhorado, você poderia ter dito o seguinte, o que ela faz, esse serviço imobiliário? E isso é importante, porque se não for isso, você deveria voltar e dizer, não, olha, não é isso, é tal situação. Mas ele colocou, ó, com faturamento acima de 4,8, não poderá permanecer no Simples Nacional. Exatamente por isso que nós estamos fazendo a consulta, porque nós extrapolamos já. Ou seja, vai ter que ter a escolha entre o presumido e o real. Então, nós estamos fazendo a pergunta certa. Começou a fazer o comparativo tributário, fez o comparativo entre o lucro presumido, o lucro real, fez a cadeia de impostos, fez as considerações relevantes, ou seja, a complexidade operacional entre presumido e real, obrigações acessórias, fluxo de caixa, aproveitamento de prejuízos, aproveitamento de PIS e COFINS, risco fiscal. E aqui ele faz a recomendação. Obviamente, né, o meu intuito não é que nós façamos a avaliação se todas as respostas estão concisas e consistentes, né? Não é esse o propósito. Esse é o propósito, vai ser de vocês na utilização com a capacidade intelectual e de formação de vocês nesse sentido, né? E aí vamos ver o que seria a conclusão e recomendação. Apesar da diferença tributária ser relativamente pequena, olha só, 0,4, hein? O lucro presumido se mostra mais vantajoso por 3 razões principais. Simplicidade operacional, exige menos estrutura contábil, previsibilidade, o cálculo de tributos é fixo, margem efetiva compatível com a presunção legal, 32%. Nesse caso, a margem contábil é próxima à margem presumida, não gerando distorção significativa. Recomendação: migrar o lucro presumido 2025 com planejamento fiscal adequado, e revisão periódica da margem líquida real para avaliar futuramente eventual mitigação para o lucro real. Somente se a margem efetiva cair significativamente abaixo de 25%. Se desejar, posso elaborar uma simulação com tributos por trimestre ou mensalmente para apoiar a sua decisão com mais detalhes. Olha só, você percebe que quando eu fiz um prompt e disse o que ele tinha que ser, que ele é o agente contábil consultivo, o que ele começa a sugerir? Você quer que eu faça a projeção? Você quer trazer mais informações para o teu cliente? Ou seja, ele começa a instigar você se aprofundar. E é aquilo que eu falava no início. Quanto mais você for trabalhando essa informação, melhor ele vai dar a recomendação. Eu vou fazer um pequeno teste aqui, só para mostrar para vocês como ele pode ser bacana a informação. Refinada. Se eu disser o seguinte para eles: tem uma dúvida. A margem não é consistente. Pode cair até 20%. Ainda assim, sua recomendação se manteria? Olha só, ótima pergunta, ainda me elogiou, hein? É essencial para uma decisão bem fundamentada. Se a margem líquida da empresa pode cair para 20%, o cenário muda. E precisamos reavaliar a recomendação. Vamos analisar o impacto dessa nova margem sobre os dois regimes. E aí ele vai recalculando com o lucro real de 20%, o lucro presumido continua o mesmo, né? Tributo sobre o faturamento, e aí a conclusão atualizada. A margem efetiva cair para 20% ou menos, o lucro real passa a ser mais vantajoso do ponto de vista estritamente tributário, com uma economia potencial de 130 mil por ano.
Porém, essa economia precisa ser ponderada e ele dá os seguintes fatores adicionais, e ele coloca os fatores. Recomendação atualizada, dado que a margem pode cair, minha orientação é a seguinte: simule trimestralmente a margem líquida. Se a margem real média ficar abaixo de 25, a migração para o lucro real pode ser vantajosa. Se preferir simplicidade e previsibilidade, o lucro presumido ainda é válido. Posso montar uma tabela comparativa trimestral para acompanhar isso e apoiar a decisão em janeiro. Deseja que eu prepare esse modelo? Olha só, ele está se propondo a criar para mim uma tabela comparativa para nós irmos monitorando para que em janeiro a gente tome a decisão certa. Você está vendo como a utilização da inteligência artificial em alguns segundos resolveu algo que nós iríamos demorar um bom tempinho para fazer a simulação de cálculo, para que a gente pudesse chegar a uma matriz onde a gente pudesse avaliar aspectos, o que seria no lucro presumido, no lucro real, e aí depois a gente se desse por conta e dissesse, pô, mas se cair para 20%, o que aconteceria? Como é que seria? Vocês viram que a gente fez essa simulação aqui em alguns minutos e a gente sai com uma orientação, né? Legal, vamos pegar mais exemplos aqui, porque eu acho que é fundamental a gente poder trabalhar mais um ou outro exemplo, né? Vou pegar um caso que deve acontecer com alguns clientes de vocês, né? Então, a gente está com esse agente nosso configurado e vamos pegar um caso aqui, uma explicação técnica didática. Um cliente recebeu uma multa, né, por atraso da DCTF, né, da obrigação, e demonstrou desconhecimento sobre o processo. Você, como contador consultivo, precisa esclarecer a situação com linguagem simples, mas mantendo profissionalismo e autoridade. Explique para um cliente leigo, de forma clara e respeitosa, por que ele recebeu uma multa por atraso referente ao mês, nós vamos trabalhar aí o mês de abril. Detalhe o prazo legal de envio, o cálculo da multa com base no faturamento e os riscos da reincidência, oriente de forma preventiva sobre como evitar esse tipo de ocorrência no futuro. Use linguagem acessível, sem jargões técnicos, mantendo postura consultiva e educada. Olha só. Vamos lá, então vamos buscar esse prompt, vamos usar o mesmo agente nosso. Vamos buscar o agente aqui. Aqui vamos trabalhar, então vamos pegar o mês de abril como uma referência, vamos só preencher o mês de abril aqui. 2025. E vamos ver o que o nosso amigo responde para a gente. Ele pensando. E aqui está a explicação. Olha só. Sua empresa recebeu uma multa da Receita Federal por entregar com atraso. Essa declaração serve para informar qual era o prazo de envio dessa obrigação. Segundo as regras, o 15º, para a competência de abril, o prazo foi dia 17 de junho. Como o envio foi feito após essa data, foi gerada automaticamente uma multa por atraso. Como ela é calculada, então tem a explicação da multa pela entrega em atraso prevista de acordo com o artigo. No presumido, como funciona, o valor da multa mínima, riscos de reincidência, como evitar o tipo de ocorrência. A recomendação final. Essa multa serve como alerta, mas pode ser evitada com organização e comunicação. Sugerimos uma revisão de processos internos junto à contabilidade para garantir que todas as declarações sejam integras dentro do prazo legal. Se precisar, posso preparar um calendário fiscal adaptado à sua empresa, com principais prazos de 2025. Deseja isso? Olha só, ele vai preparar para mim. Eu gostaria. Vamos ver o que ele faz para a gente? Olha só, ele está analisando. Muito provavelmente aqui, ó, quando ele demora um pouquinho mais, está colocando, analisando, ele também está fazendo, provavelmente, pesquisa na internet, está buscando informações e está consolidando. Vamos torcer nesse momento que ele consiga trazer a informação, olha só, trouxe para nós a informação adequada. Aqui está o calendário fiscal 2025, com os dados, vamos maximizar para que a gente possa olhar. Então, ele coloca mês a mês, o prazo, né, o prazo para pagamento, a recomendação óbvia dele sempre do dia 10. Se a gente quiser copiar e colar, baixar, funciona. Se quiser, posso gerar também alertas mensais ou um PDF ou integrar em um calendário do Google. Eu não vou pedir para não bagunçar meu calendário, porque isso aqui é uma simulação. Mas aqui é super legal, porque eu uso isso muito no meu dia a dia. Quando eu tenho algum tipo de trabalho que eu estou fazendo nesse sentido, eu sempre digo, já coloca para mim no Google, né? E como eu tenho a interface, eu já programei essa interface, ele vai lá no Google
e loca para mim essas obrigações. Então, acho muito interessante que vocês tenham essa vivência, esse trabalho do dia a dia completamente integrado, né, para que isso possa ajudá-los em facilidade. Vocês viram que eu peguei 2 temas completamente distintos. Vamos pegar mais um aqui para que a gente possa brincar. Vamos pegar um tema que é caro para todos nós, proposta de honorários, né? Então vamos lá. O escritório precisa apresentar uma proposta de honorários que demonstre valor agregado, diferenciais técnicos e postura de parceria. O objetivo é sair do discurso genérico e destacar o impacto real da atuação contábil consultiva. Aqui o prompt que eu criei. Gere um texto persuasivo para a proposta de honorários contábeis destinada a uma empresa do setor. Eu vou usar de serviços também, tá? Vou usar com faturamento anual aqueles mesmos 6 milhões e 800 para que a gente mantenha o case, simplesmente para que a gente consiga seguir um storytelling aqui, né? Destaque os diferenciais do escritório, atendimento consultivo, uso de IA, foco em resultado financeiro e postura preventiva, inclua a justificativa de valor percebido em comparação com risco de não conformidade, tom técnico, consultivo e elegante. Vamos ver o que ele nos ajuda nesse processo de prospecção desse novo cliente que pediu para a gente uma cotação, né? Que é sempre uma coisa, uma situação difícil, a gente fazer algo que convença muitas vezes o cliente da gente, né? Vocês vão ver que bacana que é a linha de raciocínio que adota quando ele entende o nosso negócio. E aqui, como ele é alguém que é do nosso ramo de atividade, ou seja, do ramo de atividade que vocês todos atuam, ele vai procurar trazer para vocês um linguajar que se identifique com o tipo de negócio de vocês. Vamos lá, vamos ver o que. Olha só. Então, agradecemos pela oportunidade de apresentar nossa proposta, cujo faturamento evidencia um porte estratégico. Nosso escritório se diferencia consultivo tecnológico orientado para resultado, voltado especialmente a empresas do setor de serviços, onde margens de decisões tributárias impactam diretamente. Diferenciais: atendimento consultivo e proativo. Não nos limitamos à escrituração, atuamos como parceiros estratégicos. Uso intensivo de tecnologia e inteligência artificial. Adotamos ferramentas. Por quê? Reduzimos recursos e aumentamos a eficiência operacional. Foco em resultados financeiros. Toda a nossa atuação parte da premissa que a contabilidade deve gerar valor. Postura preventiva frente ao risco. E aí que ele coloca. Justificativa do valor percebido. Contratar uma contabilidade tradicional pode parecer mais acessível no curto prazo, mas expõe a sua empresa. E aqui ele coloca as razões. Qual é o compromisso? E coloca uma saudação. Né? Se desejar, posso ajustar os textos com dados reais à proposta, estrutura de serviço ou modelo de precificação. Óbvio, eu não tinha feito dessa forma, porque eu estou pegando um case aleatório para que seja trabalhado. Eu, por exemplo, eu tenho já um padrão dentro do trabalho que a gente executa, onde eu tenho já preparado um corpo e uma capa personalizada e que simplesmente eu peço que ele faça a remodelação e depois eu utilizo o famoso copia e cola e levo para essa proposta, essa planilha personalizada. E aqui você pode também discutir e ir melhorando essa proposta comercial. Você vê que em segundos ele dá uma linha de raciocínio para aquilo que você precisa, né? Bem, vamos pegar por último, né, uma situação de uma empresa, né, para que a gente possa encerrar com o último modelo de aplicação. O escritório contábil que quer entregar mais valor percebido aos clientes por meio de reuniões mensais com informações relevantes e insights práticos. O contador precisa de um roteiro estruturado, técnico e visual, para apresentar resultados e proporções. Prompt com um agente ativo. Cria um roteiro de reunião contábil mensal para uma empresa do setor com faturamento tal. Roteiro deve incluir visão geral dos resultados do mês, indicadores financeiros relevantes como margem, lucratividade, ponto de equilíbrio, alertas fiscais ou contábeis identificados, plano de ação com foco em melhorias, use linguagem executiva e estruturada, visual claro para facilitar a apresentação ao cliente. Vamos lá. Vamos usar de novo o nosso mesmo case para ver o que ele nos ajuda a criar desse roteiro. Vamos pegar de novo no setor de serviços imobiliários.
Vamos pegar de novo os nossos 6 milhões e 6 milhões e 800. Opa, aqui daí não é mensal, né? Vamos botar ao redor de 600 mil mensais para essa simulação da gente. E vamos ver como é que ele responde para a gente. Olha só, aqui ele montou o roteiro para mim, né? Qual que é a visão de resultados, indicadores financeiros relevantes que eu devo levar, quais são as observações que eu devo manter, quais são os alertas fiscais e contábeis, quais são o plano de ação que eu devo sugerir, e validação dos números, encaminhamentos finais, validação dos números do mês, alinhamento sobre melhorias do controle de despesas e prazos fiscais, agendamento de nova reunião para o mês seguinte. Aí depois ele coloca, se quiser posso formatar esse roteiro em PowerPoint ou PDF interativo, pronto para apresentação com espaço para preenchimento dos dados reais. Deseja que eu gere esse valor? Esse modelo, perdão. Obviamente, se a gente estivesse fazendo aqui no escritório da gente, a gente ia dizer, por favor, faz isso para mim e adianta o meu negócio. Eu utilizo muito uma outra inteligência artificial aí focada para apresentações chamada Gama, né? E o que eu faço? Eu busco daí toda esse roteiro, eu simplesmente copio todo esse roteiro, entro nessa outra inteligência artificial e digo o seguinte, de acordo com esse roteiro agora e de acordo com a minha linguagem de identificação visual, cria a apresentação, e ela cria para mim a apresentação. Né? Então eu trabalho muito com essas duas inteligências artificiais acopladas, que é o ChatGPT e a Gama. Anotem aí, porque a Gama ajuda muito, vocês vão ganhar muito tempo usando a Gama no dia a dia de vocês também, tá? Não ganho nada por isso, por essas dicas aí. Então, aqui a gente procurou trazer cases, vocês viram que a gente tem cases de várias situações, né? E o que eu acho que é importante, eu quero indo para o fechamento já da nossa conversa, né? Primeiro, né, os indicadores de ganho com IA, né? Os clientes passam a perceber maior valor nas entregas. Eles recebem materiais mais claros, mais rápidos, personalizados aos cases deles, né? A IA permite entregar relatórios com dados, né, com menos burocracia, melhora a imagem, o contador passa a ser um parceiro estratégico, né? Vocês viram o tempo que a gente caiu, né? A gente coloca 70% menos tempo. Eu me arrisco a dizer, sinceramente, que hoje tem atividades, sem dúvida nenhuma, que meu tempo caiu em 90%. Eu utilizo 10% do tempo que eu utilizava antes, utilizando a IA, para fazer tudo aquilo que é com texto. Né? Vocês viram que nós estamos aqui numa aula de 50 minutos e tudo que a gente conseguiu em 50 minutos exemplificar e mostrar para vocês a utilização da inteligência artificial. Né? E dependendo do trabalho de vocês de planejamento, da criação desse agente, né? E depois de como vocês fazem os prompts, e lembre sempre, a eficácia daquilo que vocês gerarem, ele vai estar relativamente melhor com um agente muito bem montado, um prompt muito bem montado e a utilização constante deles. E sempre, se que possível, crie vários agentes para cada tipo de assunto que vocês precisam resolver. Né? Legal. Eu gosto sempre de encerrar, né, trazendo uma ação imediata e um desafio. E aí, vamos lá, 5 ações para vocês aplicarem amanhã. Primeiro, criem uma conta no GPT. Tá? Eu recomendo criar a conta paga. Tá? Por quê? A conta paga ela te abre o universo. Tá? Ah, Fabiano, é caro? É caro, mas é assim, ó. O caro a gente está falando basicamente ao redor de R$200 por mês. Né? Mas a possibilidade de ganho que ela te abre, ela é muito maior do que isso. Né? Mas eu não tenho dinheiro. Posso usar o não pago? Pode. Ela vai entregar tudo que a gente estava olhando até agora? Não, porque eu não posso pegar um agente e parametrizar ele. Eu vou ter que usar a inteligência artificial de uma forma mais generalista. Vai demorar mais tempo para eu treinar ela. Vai demorar mais para mim especificar. Eu vou ter que trabalhar muito mais nos prompts para ela ser assertiva. Mas eu também posso usar gratuito. De qualquer jeito, que o dinheiro não seja a desculpa de vocês abrirem uma conta no GPT, eu estou sugerindo, podem abrir em qualquer inteligência, de novo, lembrem lá para o início da aula. Escolham uma, abracem e usem. 2,
Configura, se fizerem a paga, o primeiro agente. Escolhe um. Por exemplo, sei lá, vai ser o fiscalista. Bacana. Então vai ser ele, define o tom de voz, define o tipo de entrega, usa aquele modelo que está no slide 8A, trabalha com ele. Depois, testa um prompt. Né? Aplique um prompt pronto, pode ser da aula, usa dados reais de um cliente, vê o resultado. Depois, olha onde no escritório de vocês tem uma tarefa comum. Uma redação de e-mail que é sempre padrão, explicação de imposto que é sempre padrão, e gera essa automação com IA. E por último, utiliza uma das respostas geradas para compor um relatório, um parecer ou uma reunião com o cliente. Ou seja, vamos lá, vamos nos desafiar, vamos encerrar essa aula com um desafio de amanhã a gente começar, tá bom? Espero ter podido contribuir com vocês, né? Porque eu quero deixar uma mensagem no seguinte aspecto: a IA não vai substituir você, mas quem não usar a IA, esse cara vai ser substituído. Né? Você já viu que ela escreve parecer, gera roteiros, explica impostos e ainda ajuda a vender. A diferença entre quem cresce, quem está na ação imediata. Testa, erra, aprende, mas não ignora. Ok? Então, vamos para frente, utilize IA, vamos ver e me contem, né? Entrem aí no chat e contem como é que vai estar a utilização de vocês da IA. Foi um prazer ter estado com vocês hoje, espero ter contribuído de alguma forma para a formação de todos vocês. Muito obrigado. Puxa vida, que conteúdo, hein, Fabiano? Muito obrigada por compartilhar conosco essas estratégias tão valiosas e aplicações imediatas, né? Tenho certeza que quem participou aí da live já vai conseguir fazer muita coisa, né? Só com essa aula incrível que você deu. Antes de encerrarmos, que mensagem final, Fabiano, você deixa para os colegas contábeis que querem se destacar utilizando a IA como ferramenta, além de tudo que você já trouxe para a gente aí hoje? Anne, iniciativa. Eu acho que a palavra-chave é iniciativa. A IA, você consegue ser muito autodidata com ela, porque acho que você percebe, eu sei que você é usuária também, você percebe que ela te instiga sempre ao final da resposta que ela te dá. Ela sempre te faz uma pergunta. E se você tiver a iniciativa de responder a pergunta dela, ela já te leva para um novo patamar. Então, a iniciativa é fundamental, a curiosidade é fundamental. Acho que a gente procura dar pelo menos um trilho, né? Cria um agente, cria prompts, responde quando ela te pergunta no final, te desafia. Eu acho que com isso, a cada dia você consegue subir um degrau na utilização de IA. Essa é a recomendação que eu daria. Perfeito, encerramos aí com chave de ouro, com essa fala sua. E assim, gente, fechamos mais um conteúdo que pode transformar a sua rotina e alavancar seus resultados. Nosso enorme agradecimento ao Fabiano por compartilhar tanto conhecimento de forma tão prática e a vocês, profissionais, que estão elevando a contabilidade a outro patamar. Nosso reconhecimento. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, siga este conselho.